Existem 3 pessoas na Bíblia que não conheceram a morte. Com as pessoas normais é comum dizer que a única coisa certa na vida é o seu fim e muita gente acredita que a morte é o fim absoluto de todo ser humano. No entanto, na Bíblia existem 3 histórias de pessoas que evitaram a morte física por completo ou a venceram. Até mesmo entre os leitores bíblicos estudiosos esquecido esse fato um tanto quanto curioso. Nem todos os personagens bíblicos viram a morte. Alguns não morreram, tiveram o privilégio de serem livrados da morte pela glória e pelo poder de Deus. Amém. Antes de começarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade, primeiro começando a lista pelo personagem bíblico mais conhecido, Enoque, o homem que é levado por Deus para o reino celestial. Todos os líderes da fé do passado eventualmente faleceram. Abraão, que morreu e foi enterrado de acordo com Gênesis capítulo 25 versículo 7, 15. Abraão viveu 175 anos, então deu seu último suspiro. Seus filhos Isaque e Ismael enterraram em uma caverna que muito debatida por diversos estudiosos sua possível localização. Enoque havia comprado dos hititas. Foi lá que Abraão foi enterrado com Sara e sua esposa. Isaque, o filho querido de Abraão, viveu mais 180 anos do que seu pai, mas ele também morreu da mesma forma. Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo, todos morreram geralmente por causas naturais, com a exceção de Paulo, que acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. A exceção é Enoque, que foi levado por Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus por 365 anos e depois se foi, pois Deus o levou. O livro de Hebreus explica que Enoque agradou a Deus. A maioria das pessoas familiarizadas com a Bíblia dirão que há outras pessoas chamadas Enoque. Uma delas era o filho de Caim, Gênesis capítulo 4 versículo 17. Outras 2 eram filhos de Midian e Ruben, respectivamente. Mas somente o Enoque, filho de Jared, é aquele que andou fielmente com Deus e não morreu até ser levado ao céu. De fato, Enoque andou com Deus significa que ele foi fiel a Deus ao longo de sua carreira na terra. Isso significa que Deus levou pessoalmente Enoque da terra para que ele nunca conhecesse a morte e nunca fosse enterrado como as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, um dos livros incluídos no Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses registros a respeito da vida de Enoque. Por fé, Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pode ser encontrado porque Deus o levou, pois antes de ser levado ele era elogiado como um homem que agradava a Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 5. Sobre o que sabemos sobre Enoque, destacaremos apenas as coisas mais importantes relacionadas à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém. De acordo com a Bíblia, a pessoa que viveu por mais tempo na história da humanidade foi 969 anos. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Além dele, Enoque tinha outros filhos e filhas cujos nomes não nos são citados. Ele viveu um total de 365 anos antes de deixar a terra, ou melhor dito, antes de ser levado por Deus para um lugar melhor. Uma coisa curiosa é que um suposto livro escrito por Enoque vem sendo muito comentado nos dias de hoje na internet. Porém, esse livro foi escrito por 3 autores em diversos tempos distintos e a maioria dos teólogos não acredita que esse livro tenha a autoria de Enoque ou que mereça ser levado a sério, e é apenas um livro registrando alguns contos que o povo local acreditava naquela época. Amém. Não se deixe enganar. Segundo Elias, o homem que subiu ao céu em um carro de fogo. Ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da terra é bastante espetacular. Assim que sua missão na terra foi concluída, enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo para levá-lo em um redemoinho do céu, enquanto a partida de Enoque para o reino celestial foi um evento silencioso e modesto. Na partida de Elias observamos completamente oposto. Ele foi levado divinamente por um transporte celestial da maneira mais majestosa possível. O relato completo do evento pode ser encontrado em 2 Reis capítulo 2 versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Deve ter sido uma experiência bem incrível para Eliseu, que teve o privilégio de presenciar a ascensão de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta bíblico importante que apareceu no reinado do rei Acabe na Israel antiga. Ele foi conhecido por sua fé
Inabalável em Deus e por suas realizações notáveis, aqui estão alguns de seus feitos mais importantes: a cura da viúva e seu filho. Quando a viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer de fome junto com seu filho, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que ela tinha em casa, permitindo que ela e seu filho sobrevivessem ao confronto com os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal a acenderem um fogo no altar que eles haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu, Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a superioridade de seu Deus na sua viagem até o Monte Horebe. Depois de seu confronto com os profetas de Baal, Elias viajou até o Monte Horebe, onde recebeu a revelação de Deus. Lá Deus lhe deu direção e forças para continuar sua missão como profeta. A ascensão aos céus. No final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Isso é visto como um sinal de sua escolha divina e como uma afirmação de sua fé inabalável em Deus. A história de Elias é algo totalmente incrível e com certeza vale todo o seu estudo. Terceiro, Jesus, o homem que a morte não pôde segurar. Ao contrário de Enoque, Elias, Jesus experimentou os efeitos físicos da morte. Ele foi brutalmente morto por crucificação e enterrado em um túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Agora Jesus está vivo na eternidade, mas ele está vivo não porque não experimentou a morte, mas porque, embora tenha experimentado, ele a venceu. Há uma diferença significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia eventualmente morram novamente mais tarde. Por outro lado, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais morrerá. A ressurreição de Jesus representa a vitória eterna sobre a morte. O autor dos Atos dos Apóstolos nos dá uma visão incrível da vitória de Jesus sobre a morte, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos capítulo 2 versículo 24. Outro texto fala de sua ascensão. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos capítulo 1 versículo 9. O que sabemos sobre Jesus no coração da Bíblia está Jesus. É por isso que sabemos muitas coisas sobre ele, mas vamos destacar apenas o que está relacionado ao tema desse vídeo e o que precisaremos entender para compartilhar o que vem a seguir. Jesus é a encarnação de Deus. Ele é Deus na carne. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Messias ungido, Salvador do mundo. Enquanto estava na terra, ele realizou incontáveis milagres. Ele morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás. Foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ressurgiu, venceu a morte e ascendeu ao céu. Jesus se retornará para julgar o mundo, e é precisamente esse último ponto que leva a uma profecia de acordo com a Bíblia. O terceiro que nunca morreu não é somente Cristo, mas todos nós cristãos. Essa crença é apoiada pelo segundo retorno de Jesus. Ele retornará para a salvação daqueles que esperam por ele. O propósito de sua vinda é a salvação final de todos os seus filhos de todas as idades, ou seja, a salvação para todos. Nós encontramos evidências disso nas profecias do primeiro livro de Tessalonicenses capítulo 4 versículo 15 ao 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isso quer dizer o seguinte: quem estiver vivo no dia em que o Senhor morrer, essa geração será a mais privilegiada de toda a história da humanidade, pois não vai ver a morte, vai ser arrebatada em um instante, e não morrerá, será automaticamente glorificada com Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador. Amém. A Bíblia menciona duas testemunhas, e isso acontece que isso tem sido palco de debate por centenas de anos a fim de tentar entender o que são as misteriosas duas testemunhas. Para muitos seriam Enoque e Elias. Você já se perguntou quem são esses representantes de Deus do fim dos tempos? O que eles farão? Por que existem duas testemunhas e por que as pessoas se alegram quando as duas testemunhas morrem? O profeta Zacarias viu duas oliveiras em seus sonhos e Deus lhe explicou: são os dois ungidos que estão ao lado do Senhor de toda a terra. João mostra que isso será cumprido no tempo do fim, se referindo às duas testemunhas descritas em Apocalipse 11. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizaram 1260 dias vestidas de saco. Há muita especulação sobre quem são esses dois representantes de Deus e seu papel. Para muitos estudiosos, as duas testemunhas vão ser Enoque e Elias.
Muitas explicações sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11 foram propostas. Profetas anteriores são frequentemente citados como tipos bíblicos do que as duas testemunhas foram, embora já tenhamos visto que os poderes de Elias para parar a chuva e matar aqueles que tentaram lhe fazer o mal foram precursores poderes que as duas testemunhas terão, falando do ministério de João Batista em Lucas capítulo 1 verso 16-17 dias, e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele também irá adiante dele no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais para os filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos e preparar um povo preparado ao Senhor. Esta passagem mostra que Deus pode enviar representantes adicionais como João Batista como ministério e poder e semelhante. As Escrituras é que elas serão dois humanos que profetizaram no espírito e no poder de Elias durante a grande tribulação, e no dia do Senhor eles virão para alertar o mundo a se arrepender de violar as leis de Deus. Jogaram pragas como punição pela desobediência durante os 3 anos e meio de suas pregações. Muitos vão se converter através das duas testemunhas, e diferente do que muitos acreditam, a Bíblia não deixa claro quem serão as duas testemunhas. Elas podem ser pessoas normais que vão receber essa autoridade para profetizar e libertar as nações. Amém. Devemos estar totalmente vigilantes, pois a volta de Jesus está mais próxima do que nunca e o falso evangelho e o engano têm se espalhado por todo o mundo.